Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre o Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, Império Otomano e Oitavo Rei. Nesse vídeo você vai aprender muitas coisas interessantes. Entre elas você vai aprender que o Império Otomano não é o sétimo reino e que o Império Otomano não é a cabeça ferida de morte, ok? Acompanhe o vídeo até o final. Irmãos, o vídeo de hoje é muito importante porque eu vou trazer um acréscimo nesse vídeo que vai fazer uma grande diferença para aqueles que estudam profecias acerca do tempo do fim. Eu tenho que contar para os irmãos como que eu tive esse acréscimo. Foi conversando com os irmãos do WhatsApp, os irmãos do grupo do WhatsApp, o grupo Reino Eterno. Conversando com eles, eu tive acréscimos. Por isso que eu falo que é importante você ter irmãos para conversar da palavra, para que você ajuste esses irmãos e seja ajustado. Deus é incrível, irmãos. Eu queria contar para vocês como que eu tive esse acréscimo. O acréscimo é em relação a esses reinos, as 7 cabeças da besta. É um pequeno ajuste, mas que vai fazer uma grande diferença. Para vocês entenderem bem esses vídeos, vocês vão ter que entender como eu acredito, como eu ensino a contagem dos reinos. A contagem das 7 cabeças da besta, na estátua, nos 4 animais e depois em Apocalipse, para vocês entenderem o acréscimo. São muitas coisas que eu vou ter que falar, então eu fiz anotações aqui nesse caderno. Não vai dar para ver, né? E na verdade não é um caderno, são 2 folhas. Eu fiz anotações de coisas que eu pesquisei, estudei e ajustei. Lembra que eu falei para os irmãos que se eu visse erros nos meus vídeos, algum ajuste para fazer, eu iria fazer sem problema nenhum? Tá aí uma grande oportunidade. Os irmãos já sabem que eu já fiz alguns ajustes no meu canal, coisas que eu interpretava errado, eu mudei. Por exemplo, o cavalo branco de Apocalipse. Eu acreditava que era Cristo. E hoje eu acredito que é o anticristo. Então eu mudei essa opinião. Tem algumas outras opiniões que não dá para contar agora como foi que eu mudei, mas foi sempre conversando com os irmãos, conversando da palavra, ouvindo os irmãos que queriam aprender a verdade também. Esses dias eu gravei um áudio de 15, 16 minutos e mandei no grupo do WhatsApp, falando com os irmãos, sugerindo se não seria a 7ª cabeça, o Império Otomano, que recebe a ferida de morte. Eu já tinha escutado isso em alguns canais no YouTube, já tinha lido algumas coisas sobre isso, só que não me fazia muito sentido. E nesse dia começou a me fazer sentido, porque eu comecei a meditar sobre a marca da besta. Inclusive esse vai ser um dos acréscimos que eu vou colocar no canal, a marca da besta. Aí eu estava meditando sobre isso e fiz um áudio sugerindo isso para os irmãos. E aí alguns irmãos se manifestaram, começaram a explicar por que eles não entendem assim. Eu estava chegando até o ponto de pensar que a cabeça ferida é o Império Otomano e não a Síria, porque eu tenho gravado vários vídeos mostrando que é a Síria que é a cabeça ferida de morte, por causa de muitas profecias. São várias profecias, profeta Naum, profeta Sofonias, tem alguns textos em Isaías. Enfim, são vários textos que mostram a Síria no passado e no futuro novamente. Deus também usa bastante nomes simbólicos para falar sobre isso. Mas tem profecias que a gente vê claramente que é a Síria que está no final. Então eu via uma das cabeças feridas como a Síria. E de volta no futuro. Só que eu comecei a pensar no Império Otomano. Aí o Império Otomano eu jogava lá nos pés, irmãos. Pés de ferro misturado com barro. Então tem os pés e depois o dedo dos pés. Então daria o 7º reino. Então o 7º reino teria se levantado, teria caído e agora estava para se levantar a ponta dos dedos, sendo o 8º rei. Entendeu? Assim que eu contava. Se você leva esse paralelo para os 4 animais, também dá certo. A contagem dá certo. Os 10 chifres do 4º animal vai estar representando o 7º reino, a 7ª cabeça. E está em paralelo com os 10 dedos da estátua, certo? Assim que eu contava. E depois se levanta o chifre pequeno, que é o 8º rei. Então, colocando o Império Otomano lá nos pés, a gente vê que é um reino que dura pouco tempo, porque essa é uma informação importantíssima em Apocalipse. Só que não condiz com a história. O Império Otomano durando pouco tempo, sendo a 7ª cabeça, não condiz com a história. A história está aí lacrada para a gente. Só de califado foram 400 anos. Só de califado. Mas antes disso tem o tempo que o Império Otomano batalhou. Não é verdade? Então dá mais ou menos 600 anos. Reinou mais que a Babilônia e que a Pérsia.
Entende? Se colocar a Babilônia e a Pérsia junto, não dá o tempo do Império Otomano. Isso indica que essa contagem está errada. E você vai ver que essa contagem não bate com Apocalipse 17. E eu vou explicar o porquê que não bate. Hoje mesmo eu fiquei umas 3 horas na internet, pesquisando muitas coisas. E anotei aqui, fiz um resumo. Vocês vão ver que o Império Otomano não pode ser o 7º reino. Porque não condiz com a história. É o seguinte, sabe o que eu percebi também? Que tem muitos irmãos que estavam focados em Roma. Tudo era Roma, o anticristo se levantaria de Roma, o mundo todinho é romano, e não enxergou, assim, acabou anulando o Império Otomano da história. E não pode anular o Império Otomano, principalmente porque ele está relacionado com o islamismo. O Islã está nas profecias sendo revelado como o 8º rei, como a besta. Várias profecias. Eu não sei como é que tem irmãos ainda que tem coragem de entrar no meu canal. Eu não sei se eles assistem o vídeo até o final. Não pode ser. Deve ser pessoas que assistem 5 minutos do vídeo e já comenta. Entrar no meu canal, ver tudo aquilo de profecia, contemplar as realidades de hoje e ainda falar, não, a besta é o Papa, o falso profeta é não sei quem e tudo é Roma. Então tem irmãos que estão focados em Roma. Já outros irmãos foram despertados para algumas profecias que estavam sendo ignoradas. Por exemplo, profecias a respeito do Império Otomano, profecias a respeito do islamismo. O anticristo vem do Oriente Médio, isso a própria Bíblia confirma. Mas aí sabe o que aconteceu? Esses irmãos acabaram se desequilibrando. Um desses grandes irmãos é o Joel Richardson. Você conhece ele? Eu tenho postado alguns vídeos dele no meu canal. Ele chega até o ponto de anular o Império Romano. Ele tira o Império Romano da estátua e coloca o Império Otomano nas pernas de ferro. É claro que ele tem uma explicação que ele acha lógica para isso, mas eu não acho lógico. Eu penso que isso não faz o menor sentido. Não pode tirar o Império Romano da estátua, nem dos animais, e nem tirar o Império Otomano. A gente tem que fazer isso coincidir e tem que encontrar isso na história. Então há um desequilíbrio, irmãos, percebeu? E eu estava caindo nesse desequilíbrio. Antes eu era mais Roma, depois eu passei a ser mais Império Otomano. Entendeu? Mas é claro, para ter um equilíbrio no assunto, tem que ter um desequilíbrio. É no desequilíbrio, querendo se equilibrar, que você se equilibra. Entendeu o que eu quis dizer? Se você está andando em cima de um muro, por exemplo, você tem que se equilibrar, senão você cai, não é verdade? Mas você vai precisar ali do desequilíbrio para você se equilibrar. Isso se você querer se equilibrar, né? Então, você fica para a esquerda, sabe? Fica para a direita, tem esse desequilíbrio. Mas uma hora você se equilibra. Então, como eu estava focado demais no Império Otomano, eu já estava indo para um lado mais que não tem muito a ver com as profecias. Nesse ponto, sabe? Eu estava contando certo, mas chegava nesse ponto eu errava. Então eu reconheço isso e eu quero ensinar isso para os irmãos. Sabe quando você tem um assunto quase que concluído, mas tem aquele ponto ainda que você ainda não conseguiu uma resposta coerente? Mas como você vê que o resto todinho faz sentido, aí você pensa, esse ponto eu deixo para trabalhar depois, né? Deve estar certo. Mas esse ponto pode ser o ponto que está te mostrando que está errado. Se tivesse somente essa prova no vídeo todo, que eu vou falar agora, que o Império Otomano não é o 7º reino, que ele não é a cabeça ferida de morte, essa única prova seria válida. O 7º reino tem que durar pouco tempo. Império Otomano durou 600 anos, 400 só de califado. Se fosse contar só os 400 anos, já não se enquadraria no 7º reino. Porque Babilônia durou menos, Pérsia durou menos. E quando Deus fala, convém que dure pouco, não fala tempo no grego, mas é tempo, né? Convém que dure pouco, isso não pode ser desconsiderado. Quando Deus fala isso, sabe o que está implícito aí? Deus está falando assim, estuda a história, estuda os reinos. Internet está aí, não é por acaso. Os historiadores estudaram e deixaram as informações na internet, não é por acaso. Estuda, conta as cabeças e aí você vai descobrir a marca da besta. É isso que Deus deixou ali, meio que escondido, nessa pequena expressão, convém que dure pouco. E a besta que viste é ela também o 8º rei. Isso é tremendo, irmãos. Se essa fosse a única prova, seria válida. Entende? Mas ainda tem Apocalipse 17, verso 10 e verso 12, que é o que eu vou ler já já. E a gente fazendo isso, irmãos, a gente está adquirindo sabedoria de Deus. Sabe por quê? Porque o anjo disse, aqui está uma mente de quem tem sabedoria.
A palavra no grego é mente. Aqui é o sentido de que há sabedoria. A palavra no grego é: aqui há uma mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes e também 7 reis. Uma coisa que eu falei no vídeo passado, e que não muda porque é a verdade, é que não está falando de 7 colinas. Deus está mostrando que 7 montes é também 7 reis. Lembra das profecias de Ezequiel? Ezequiel, filho do homem, profetiza aos montes de Israel. Deus não estava mandando Ezequiel profetizar para pedra. Deus estava mandando Ezequiel profetizar para os reis, porque Deus compara monte com reino. E reino tem um rei, é claro. Lembra da pedra que vem do céu e bate nos pés da estátua? Ela se torna uma montanha, um reino que jamais terá fim. Montes é reino. E por isso que diz: 5 caíram, 1 agora existe. As colinas do Vaticano não caíram. As colinas de Meca, que eu nem confirmei se tem colina mesmo em Meca, não caíram. Deus está falando: 5 montes caíram, reinos. E o 6º também vai cair. E o 7º também. Entende? Então tem que ficar atento às profecias. Então, por causa dos eventos que se desenrolaram através do Império Romano, fica difícil da gente calcular as coisas. Mas a gente tem que usar a história da humanidade e prestar muita atenção. O Império Romano, ele seria um reino dividido. Não só por causa do barro e ferro, mas porque uma perna estaria no Ocidente e a outra perna no Oriente. Lembra disso? São 2 pernas, não é por acaso. Olha para os braços da estátua. Os medos e os persas. Os braços e o peito de prata é a Pérsia. Os medos e persas. Um reino dividido, como é falado na explicação. Babilônia é um reino só, por isso uma só cabeça. Agora a Pérsia, ela não é um reino que se dividiria em 4. Essa informação não está no ventre da estátua, mas ela se encontra lá no leopardo, de 4 cabeças e 4 asas de ave. Então fica bem claro que as pernas de ferro é o Império Romano. Aí o que aconteceu? A parte ocidental do Império Romano caiu primeiro e ficou a parte oriental, que é a perna do Oriente. Foi conquistada pelos turcos otomanos, de maneira que a antiga Constantinopla passou a ser habitação dos turcos otomanos, hoje é a atual Turquia. E aí a tendência é eliminar uma perna da estátua e colocar todas as profecias na perna direita, na perna do Oriente. Tá certo isso? Isso também não está correto. Deus ele deu uma estátua configurando os reinos até o fim de maneira coerente. A estátua tem 2 pernas de ferro e daí do ferro é inserido o barro. Uma está no Ocidente e a outra no Oriente. Eu não posso tirar a perna esquerda da estátua e colocar todas as profecias de uma perna só. São 10 reis, não são? Os 10 reis estão nas 2 pernas. Está nos 2 pés. Como que eu vou tirar 5 dedos da perna esquerda e colocar ele na perna direita? Se Deus mostrou 2 pernas com 2 pés, uma no Ocidente e outra no Oriente, é que as profecias do final iriam envolver o Ocidente e o Oriente, e não somente o Oriente Médio. Entendeu o equilíbrio? Mas de onde a besta se levanta? Do Ocidente? Não. Do Oriente Médio, da perna direita. Lá onde os turcos otomanos conquistaram. A antiga Constantinopla hoje é a Turquia. E a Turquia fica no norte de Israel. Até aí, tudo bem. Trono de Satanás, em Pérgamo, atual Turquia, perfeito. É dali que vai vir o reino contra Israel. Os reinos da terra vão se congregar ali e vir contra Israel. Mas e a perna do Ocidente? Vamos descartar ela? Então a profecia perde o sentido, não é verdade? Aí você pode dizer: Luiz, eu não estou vendo nada no Ocidente. Aonde que tem o islamismo no Ocidente? O Ocidente está sendo islamizado. Dali vão sair reinos islâmicos. Pessoas que vão se converter ao islamismo, que eram cristãs, mas vão se converter ao islamismo. Irmãos, olha para o tempo de Paulo. No tempo de Paulo não tinha Roma Ocidental e Roma Oriental. A gente não vê isso no tempo dos apóstolos. Mas eles estavam vivendo no tempo do ferro, no tempo do Império Romano, não é verdade? Ou seja, Paulo não via isso ainda, mas pela profecia, ele cria que o Império Romano haveria de se dividir. Pela profecia. Então, antes de se levantar a parte dos pés, barro e ferro, para vir os 10 dedos de barro e ferro, ferro misturado com barro, para depois vir a pedra, que eles sabiam que era um Cristo e o seu reino,
vindo do céu e desfazendo todos os impérios, Roma teria que se dividir. Para fazer sentido com a estátua? 2 pernas de ferro e um império que não é dividido? Não faz sentido. Então tinha que fazer sentido isso. Paulo não estava vendo isso, mas ele cria que aconteceria. Ele tinha profecias para confirmar. Sabe por quê? Porque na explicação da estátua diz que os reis iriam tentar se unir. Só que barro e ferro não se mistura. Uma parte seria fraca, outra parte seria forte. Então os reis iriam tentar se unir. Agora presta atenção, na estátua a gente não tem a informação do porquê que eles se unem. Estão tentando se unir, mas para quê? Na estátua não tem essa informação. Vem a pedra e derruba tudo. Agora pega os 10 dedos de barro e ferro e leva para os 10 chifres. Um chifre se levanta dentre os 10, derruba 3, ou seja, olha a guerra aí. Derruba 3, subjuga eles debaixo do seu poder e ele fica sobre os 10 chifres. E o que acontece? Faz guerra contra os santos durante tempos e metade de um tempo. Para que os reis se unem? Para acabar com a verdade, para acabar com a palavra de Deus. Entendeu? E aí Paulo tinha profecias, como o profeta Naum, Deus falando que vai estender a mão contra o norte e destruir a Síria. E destruir Nínive. E o profeta Naum identifica o anticristo e da onde ele sai. Eu já tenho mostrado isso. Ele sai de Nínive. A Nínive existe hoje? Existe. Norte do Iraque. Ali está Nínive. E o Reino do Norte? Existe? Existe. É esse que tem uma bandeira de cor vermelha, uma lua e uma estrela. É a Turquia, onde está o trono de Satanás. Ali era a região da Síria. Por isso que Deus fala, vou estender a minha mão contra a Síria, porque Deus está usando não somente a região geográfica, mas também características do Império Assírio. Você sabe que o rei Senaqueribe, ele veio do norte com seus exércitos contra Jerusalém e veio se gloriando, se engrandecendo. Ele quis fazer aliança com Israel. Ele destruiu todos os deuses da terra. Ele falou, algum Deus pode livrar a sua nação das minhas mãos? Por que o Deus de vocês iria livrar vocês das minhas mãos? Ele abriu a boca arrogante para blasfemar contra Deus. Igual Deus fala, por que você abriu a sua boca arrogante para blasfemar contra mim? Eu vou castigar você. Vou colocar um anzol no seu queixo. Deus fala isso para Senaqueribe. Essa expressão está aparecendo lá em Ezequiel 38. Uma cabeça, Gog e Magog, cabeça e príncipe. Então, pelas profecias, Paulo sabia que isso haveria de acontecer. E viria do Império Romano. E onde que está o Império Otomano na história? O Império Otomano tem que ser considerado como uma continuação do Império Romano, porque o Império Romano é o sexto reino, é a 6ª cabeça. O Império Otomano não pode ser a 7ª, porque se fosse a 7ª ele teria que durar pouco tempo e teria que ter 10 chifres. Sabe qual é o erro aí? O erro é que a gente pensa que o Império Otomano se levantou lá no passado, a 7ª cabeça, sabe? 1299, 1300, aí parte para 1400, 1500, 600, 700, 800 e 1914 ali, 1914 e 22 o Império Otomano cai. Então seria a 7ª cabeça que recebeu a ferida de morte. E aí ela se levanta no futuro mais uma vez, sendo o 8º rei. Mas não é isso que a palavra está falando. A palavra está falando que o 7º reino se levanta e dura pouco tempo. E ele se levanta com o 8º rei, o anticristo, dominando sobre esse Reino Unido. Diz que esses 10 reis passam o seu poder para a besta, para este homem, passa a sua autoridade para ele. Deu para entender? Então Paulo tinha que esperar essas profecias se cumprir. Ele não estava vendo ali, diante dos olhos dele, mas pelas profecias, por outros profetas, ele sabia que isso ia acontecer no futuro. Assim também nós. Eu não estou vendo, você não está vendo 5 reinos ali no Ocidente, na Europa, mas há de se levantar 5 reinos ali, provenientes da perna esquerda da estátua de ferro. Vai ter ali o barro e o ferro, e eles vão fazer aliança com o Oriente Médio. E eles juntos, unidos, vão colocar o seu coração contra o povo de Israel, contra a Santa Aliança. Aí sim vai se cumprir a palavra que diz que a besta tem domínio sobre povos, línguas e nações. Entendeu, irmãos? Se a besta tem domínio somente sobre o Oriente Médio, que é uma partilha do Império Otomano, então ela não está tendo domínio sobre povos, línguas e nações. Porque o que é o Oriente Médio? O Oriente Médio são vários países que foram dispersos por causa da Primeira Guerra Mundial. Era o Império Otomano, agora são várias nações islâmicas.
É uma partilha do Império Otomano. Agora, se a besta vai dominar